Fala galera, tudo bem? Hoje na nossa aula de História vamos fazer uma revisão sobre a Era Vargas, período compreendido entre 30 e 45, através de alguns exercícios, tá? Só para a gente situar, né, a Revolução de 30, ou o movimento de 30, que levou Vargas ao poder, ela vai ser resultado, né, do desgaste da política dos governadores que se seguiu ali durante toda a República Oligárquica, com a alternância dos estados de São Paulo e Minas Gerais, né, que eram reconhecidos como oligarquias de primeira grandeza, porque, claro, São Paulo com café, Minas com a pecuária e o leite, né, dominando a economia. Então eles acabavam alternando no poder, mas chegou um determinado momento em que essas relações elas foram se estremecendo, né, pela vontade de passar à frente nesse processo de alternância e também pelas inúmeras pressões que vinham, né, de diferentes grupos sociais por uma mudança, né, nesse processo. Por exemplo, as oligarquias chamadas de segunda grandeza, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, né, que eram oligarquias que acabavam não chegando ao poder em função desse pacto. Outros grupos, né, como os militares de baixa patente desejando ali uma reforma, camadas médias urbanas desejando melhores condições de vida, aqueles industriais desejando também um investimento vindo do governo. Então a gente tinha ali uma confluência de fatores, né, e diferentes grupos sociais querendo o fim desse modelo de alternância entre São Paulo e Minas Gerais no governo federal. E isso acabou, né, movimentando esses grupos que, em favor desse objetivo comum, acabaram levando Vargas ao poder numa troca, né, bastante brusca ali, em que se interrompe o governo vigente e o Vargas ascende, então, ali como presidente por um tempo, né, inicialmente, e ele vai acabar se perpetuando aí por 15 anos. Depois ele acaba retornando, né, ele tem uma pausa ali e vai retornar de novo, dessa vez pelos braços do povo, eleito para um segundo momento. Mas esse primeiro período, Era Vargas, vai se estender aí por 15 anos sob o domínio do Vargas, que vai apresentar uma série de características diferentes. Então vamos, através das questões, recuperando os aspectos desses diferentes momentos dessa Era Vargas. A Revolução de 30, ponto de partida de uma nova fase da história brasileira, atingiu principalmente São Paulo, que perdeu sua tradicional hegemonia política realizada pela política do café com leite. O sistema de interventorias posto em prática pelo governo provisório em nada melhorou o relacionamento deste com São Paulo. Só para recuperar, galera, São Paulo quis passar um candidato em relação ao candidato mineiro, né? E por isso começou a estremecer essa relação. Então, quando vem a Revolução de 30, a maior prejudicada nesse sentido vai acabar sendo São Paulo, justamente porque vai ser alijado do poder, né? Porque Minas Gerais rapidamente vai enfileirar esses grupos que estavam ali mobilizando para a Revolução de 30 e se colocando contrária a São Paulo. Conforme o Vargas, ele vai, na verdade, prorrogando esse período em que ele está governando por meio de decretos-lei, né, sem uma Constituição vigente, isso vai gerando uma insatisfação muito grande, sobretudo em São Paulo, tá? Não quer dizer que todo mundo estivesse contente com isso, mas para São Paulo era pior. Por quê? Eles acreditavam que por meio de eleições eles iam retornar à cena política. Mas enquanto não ocorriam as eleições, eles não conseguiam retornar a essa cena política. Porque o Vargas vinha governando, né, de uma maneira mais centralizadora, através de decretos-lei, e nesse sentido acabou nomeando interventores para os estados. Ou seja, os governadores agora, as pessoas responsáveis por esses estados, eram indicadas pelo próprio presidente, né? Eram indicadas pelo poder federal. E isso desagradou sobremaneira São Paulo, tá? Como consequência disso, ocorreu a Revolução Constitucionalista a favor da imediata constitucionalização do país, o que abriria a possibilidade de retorno dos paulistas ao poder. Acabou ficando fácil essa, né? O que acontece? São Paulo, diante dessa impossibilidade das eleições, vai começar a pressionar
muito o Vargas, né, para criar uma Constituição, para fazer esse processo eleitoral e permitir o retorno à constitucionalidade, que na concepção deles faria com que eles retornassem ao poder. E aí, eles não só vão pressionar de maneira de oposição mesmo, né, diplomaticamente falando, como eles vão partir para o embate, dando origem ao movimento chamado Revolução Constitucionalista de 1932, que opôs as forças em São Paulo às forças do governo federal. Tá? Então foi um conflito bastante grave entre São Paulo e o governo Vargas, que a essa época ainda não estava dentro das normas constitucionais. Beleza, galera? Então, nosso gabarito acabou ficando na letra A. O Vargas, nesse momento, ele até vai tentar, né, marcar a Constituinte, convocar a Assembleia, numa tentativa de amenizar e evitar o conflito armado, mas acabou não conseguindo e a Revolução Constitucionalista eclodiu. Galera, questão 2 fala sobre o período do Estado Novo, né, dentro da Era Vargas. De 37 até 45, a gente vai ter esse momento que é caracterizado ali por uma ditadura, tá? Nós vimos que de 30 até 34, com a Constituição, o Vargas vai governar de maneira mais centralizadora, decretos-lei, e é aquele período do ajuste, né, sob a justificativa de que precisava ajustar o cenário. Depois vem a publicação da Constituição, tem início um governo constitucional de caráter democrático, balizado ali, né, por aquela Carta Magna, que foi também elaborada de maneira democrática pela Assembleia Nacional Constituinte. A gente tem, inclusive, né, alguns avanços no sentido de legislação trabalhista, enfim, outros pontos. Mas, quando vai chegando ao final desse governo, ali por 37, quando já se avizinhavam as novas eleições, o Vargas, ele vai na verdade, dar um golpe, tá? Esse golpe vai fazer com que ele permaneça no poder por mais esse tempo, de 37 até 45, de maneira autoritária. O cenário, apesar de ser um momento de democracia, né, tinha uma certa polarização, tá? Dois grupos políticos, a Aliança Nacional Libertadora e a Ação Integralista Brasileira, a primeira de orientação comunista, na verdade ela congregava ali pessoas de diversas orientações, mas identificada como comunista, e a outra de claras inspirações fascistas, né? Não sei se vocês lembram, Plínio Salgado liderando aquela questão dos camisas verdes, o uniforme, fazendo referência à militarização, a própria questão do Anauê, né? Que era o cumprimento, fazendo alusão ao cumprimento ao Heil Hitler, né? Da Alemanha nazista, mostrando ali as claras inspirações fascistas e, obviamente, o conservadorismo. Então, o Vargas, ele vai, na verdade, se aproveitar dessa polarização. Ele também tem inspirações que tendem mais ao conservadorismo e essa centralização, né? Não se pode falar que era fascista, mas ele flerta com esse tipo de regime. Ele vai, na verdade, arquitetar o Plano Cohen, né? Que era a ideia de que o Brasil estaria passando por uma ameaça comunista efetiva. E aí, diante dessa ameaça, decreta estado de sítio. Com a decretação do estado de sítio, ele acaba dando o golpe que vai deixar com que ele fique no poder aí mais esse tempo. Beleza, galera? Deu para lembrar? Então vamos para as nossas alternativas. Radicalização política do período representada pela Aliança Nacional Libertadora, de orientação comunista, e Ação Integralista Brasileira, de orientação fascista. De novo, a gente está aqui com a alternativa correta. Vamos só olhar as próximas para a gente perceber o que estaria errado nelas, tá? Modernização econômica do país e seu conflito com as principais potências capitalistas do mundo, que tentaram barrar seu desenvolvimento. Na verdade, o que a gente vai observar é que o Vargas, ele lida muito bem com esse cenário internacional, né? Ele se insere muito bem. Então, não estaria certa, não seria uma característica. Ascensão de militares à direção dos principais órgãos públicos, porque já se delineava o quadro da Segunda Guerra Mundial. Na verdade, não, né? É uma ditadura, mas a gente não tem esse processo aí de entrada tão claro de militares, não. Democratização da sociedade brasileira.
já estaria errado na primeira parte, né? Não houve democratização, pelo contrário, o que aconteceu foi um fechamento aí das liberdades civis e individuais. Retorno das oligarquias agrárias ao poder. Não, né? O Vargas, ele vai, na verdade, continuar mantendo seu estado de compromisso. Ele não deixa de favorecer ao café, né? Mas, por outro lado, investindo sistematicamente numa industrialização, e a gente não tem um retorno dessas oligarquias. Pelo contrário, a gente tem uma permanência do Vargas aí no poder. Falou, galera? Vamos para a próxima. Essa já é mais relativa às opiniões em relação à figura do Vargas, né? Que é uma figura que divide opiniões, tá? Vamos ler o texto e aí a gente vai discutindo ao longo dele. A figura de Getúlio Vargas, como personagem histórico, é bastante polêmica, devido à complexidade e à magnitude de suas ações como presidente do Brasil durante um longo período de 15 anos. Foram anos de grandes e importantes mudanças para o país e para o mundo. Porque, internamente, a gente está passando por um processo de industrialização efetivo, a gente está tendo algumas transformações bastante profundas na nossa dinâmica. E externamente a gente sabe que teve Segunda Guerra Mundial, né, uma série de mudanças também. Né? A gente pegou o período da emergência dos regimes nazifascistas, depois da Segunda Guerra Mundial. Pode-se perceber o destaque dado a Getúlio Vargas pelo simples fato de esse período ser reconhecido no Brasil como a Era Vargas, ou seja, marcando as profundas transformações, né, tanto positivas quanto negativas, que ocorreram ao longo desse período longo, né, em que ele ocupou aí o nosso executivo. Entretanto, Vargas não é visto de forma favorável por todos. Se muitos o consideravam como um fervoroso nacionalista, um progressista ativo e o pai dos pobres, existem outros tantos que o definem como ditador oportunista, um intervencionista e amigo das elites, a mãe dos ricos, né? Provavelmente você percebeu que as duas opiniões sobre Vargas são opostas, defendendo valores praticamente antagônicos. Isso a gente sabe por quê, né? Em alguma medida, o Vargas entendeu que não dava para, depois que ele chegou ao poder, desqualificar ou não incluir aqueles grupos que o apoiaram no processo da Revolução de 30. E nós vimos que ali tinham interesses diversos, né? Tanto dos industriais, quanto das camadas médias, como dos mais pobres, dos tenentes. E ele teve que criar o estado de compromisso, equilibrar esses interesses divergentes. E aí é que vem essa dualidade. Então, assim, se ao mesmo tempo ele traz, por exemplo, a legislação trabalhista, que não deve ser entendida como um presente, né? Na verdade, ela é fruto de todas as revoltas que aconteceram anteriormente, de todos os processos de contestação que aconteceram anteriormente. Agora, ele entende que ele precisa fazer algo nesse sentido, né? São grupos que já mostraram sua força. Por outro lado, ele não vai deixar de investir na industrialização. Ao mesmo tempo, ele não vai esquecer do café, né? Então, ele vai criar esse estado de equilíbrio de forças aí. E é por isso essas visões dualistas. A gente vai ter essas nuances, né? Se num momento ele governou com uma Constituição, daqui a pouco ele está ali sendo um ditador. Não dá para negar, 37 a 45 tivemos uma ditadura. Então vamos lá. Provavelmente você percebeu que as duas opiniões são opostas, defendendo valores praticamente antagônicos. As diferentes interpretações do papel de uma personalidade histórica podem ser explicadas conforme uma das opções a seguir. Assinale. Um dos grupos está totalmente errado, uma vez que a permanência no poder depende de ideias coerentes e de uma política contínua. Observando as ações do Vargas, a gente percebe que não, né? O grupo que acusa Vargas de ser ditador está totalmente errado. Ele nunca teve uma orientação ideológica favorável aos regimes politicamente fechados e só tomou medidas duras, forçado pelas circunstâncias. De novo, estamos vendo que não, né? Na verdade, o Vargas flertou em muito com os regimes de caráter fascista. Embora a gente não possa dizer que ele é fascista, hein, gente? Pelo amor de Deus. Os dois grupos estão certos. Cada um mostra Vargas da forma que serve melhor aos seus interesses, pois ele foi um governante apático e fraco, uma verdadeira marionete nas mãos das elites da época. Então, assim, os dois grupos, né, estão certos.
cada um vê o Vargas da maneira que lhe atendeu. Se eu fui em alguma medida desfavorecido, desqualificado, eu vou ver de uma maneira negativa. Se eu fui favorecido, eu vou ver de uma maneira positiva. E por isso a gente vai ter essas visões opostas aí. Espero que tenha ficado clara essa construção. É muito difícil falar, né, em bom ou ruim. Tem que considerar ali as características do momento. Então, o nosso gabarito, letra C. Questão 4, de novo, falando sobre o Estado Novo. O Estado Novo, período que se seguiu ao golpe de Getúlio Vargas, caracterizou-se, lembrando que o Estado Novo é um período de fechamento do regime, né? Autoritarismo. Então, vamos lá. Centralização político-administrativa, eliminação da autonomia dos estados, extinção dos partidos políticos. Bom, essa parece boa, né? Vamos dar uma olhadinha nas próximas. Proliferação de partidos políticos, revogação da censura, descentralização político-administrativa. Não, né? Nós vimos que, inclusive, foram criados órgãos, né, para controlar a cultura, para controlar a imprensa, enfim, teve um aumento ali do controle e uma redução desses partidos. Apoio ao comunismo internacional. Vargas era extremamente contrário, vide Olga Benário, né, entregue lá à Alemanha. Pelo movimento tenentista e reconhecimento das eleições diretas. Vimos que de 37 a 45 não se falou em eleições. Formação de uma Assembleia Constituinte, que votaria a Constituição de 37, conhecida como a mais liberal da República. Pelo contrário, né? A Constituição de 37 ela é extremamente autoritária, ela deu mais poder ao Executivo do que a todos os outros. Então, nosso gabarito, letra A, centralização, eliminação da autonomia dos estados e fim dos partidos políticos. Uma ditadura, né, legítima ali. Legítima não, né? Legítima no sentido de ser ditadura. Questão 5 para a gente fechar. Leia estas duas letras de samba comparando-as. Eu passo gingando, provoco e desafio. Eu tenho orgulho de ser tão vadio. Sei que eles falam deste meu proceder. Eu vejo quem trabalha andar no miserê. Essa música é Lenço no Pescoço, de 33, de Wilson Batista. Prestem atenção no período. Quem trabalha é quem tem razão. Eu digo e não tenho medo de errar. O bonde de São Januário leva mais um operário, sou eu que vou trabalhar. Antigamente eu não tinha juízo, mas resolvi garantir meu futuro. Vejam vocês, sou feliz, vivo muito bem. A boemia não dá camisa a ninguém. Digo bem. O bonde de São Januário, 1940, Wilson Batista, Ataúfo Alves. Até o autor, né, é o mesmo. O que a gente pode perceber aqui? Uma mudança de postura. Se a gente pensar em 33, a gente está ali naquele processo de Assembleia Constituinte, Constituição, Governo Constitucional. 40, a gente já está no Estado Novo, ou seja, o cerceamento, a centralização política e todas essas questões. A partir dessa leitura comparativa e considerando-se o período em que foram escritas, bem como outros conhecimentos sobre o assunto, é correto afirmar que, nas duas letras, se torna evidente o aumento do poder de compra dos salários no período, com a garantia de estabilidade da moeda pelo governo. Em nenhum momento a gente percebe essa ascensão, né? Liberdade criativa do artista popular, o que possibilitava um debate aberto de temas polêmicos da realidade nacional. O que a gente vê é uma mudança de tom, né? O primeiro falando em vadiagem abertamente e o segundo se enquadrando naquela coisa do trabalhador, né? A cidadania que se dá pela carteira de trabalho, enfim. Adequação da produção musical urbana ao contexto político, caracterizado pelo crescente intervencionismo estatal. Exatamente. O que a gente está vendo aqui, né, é uma temática que atende aos desejos do Estado a partir de 1940. Inclusive, essa música, O Bonde de São Januário, ela foi, na verdade, foi solicitada uma transformação no texto, né, porque inicialmente era leva mais um otário. E aí, por conta dessa repressão, acabou-se mudando ali para adequar ao que o Estado queria naquele momento, mostrando aí esse processo da ditadura varguista do Estado Novo.
Então, o nosso gabarito, letra C. Ainda temos mais uma para finalizar agora de verdade. Dentre os fatores que levaram ao enfraquecimento e à queda do Estado Novo em 45, apontamos forte oposição ao modelo econômico desenvolvimentista praticado pelo governo? Não, né? O desenvolvimentismo vem só com Juscelino Kubitschek, mais adiante. As bem-sucedidas revoltas integralistas e comunistas contra Vargas. Os integralistas, de alguma forma, apoiavam Vargas, né? E os comunistas foram sendo cada vez mais cerceados, sobretudo a partir do Estado Novo. A neutralidade da política externa brasileira durante a Segunda Guerra Mundial. O Brasil não foi neutro na Segunda Guerra, né? Muito pressionado, acabou lutando ao lado dos aliados. A vitória dos aliados contra o nazifascismo e o crescimento da oposição interna contra a ditadura. Sim, por quê? O Brasil vivia um regime fechado, centralizado e enviou tropas para lutar pela liberdade, né, nos teatros de operação europeus. Ou seja, então a gente liberta e garante a democracia para fora e vive dentro uma ditadura. Isso abriu espaço para amplas contestações, né, para pressões muito grandes em cima do Vargas, que vão fazer com que ele convoque eleições e então acabe deixando a cena política. Cabe lembrar, gente, que assim, mesmo nesse processo, nosso gabarito, letra D, mas pegando esse gancho, só para a gente fechar a nossa revisão, cabe lembrar que assim, o Vargas foi pressionado, né, essa questão desgastou mesmo a ditadura, ele vai convocar as eleições, ele vai organizar esse processo, os partidos políticos vão começar a se reorganizar, ele inclusive vai construir a figura do Dutra como seu sucessor, e isso, né, vai fazer com que ao final, antes mesmo das eleições, já surgisse o movimento queremista, que era a ideia do Queremos Vargas, né, que são aqueles que pensavam o seguinte: de maneira democrática, ele pode continuar. Então, assim, para a gente ver como ele é uma figura que realmente, né, dividia opiniões e tinha essa habilidade política. Né? Mesmo pressionado, mesmo saindo dessa cena, ele vai acabar sendo aclamado ali em alguma medida para esse retorno. Beleza, galera? Espero que tenha dado para relembrar aí e que vocês consigam estudar bastante. Até a próxima!